mas eu gostaria de substituir a palavra de mágica para fazer o dinheiro sobrar para método. Não tem mágica, né? A magia é você assumir um papel ali principal e começar a aplicar as chaves, aplicar as informações que você está recebendo. Mas é uma mão na massa. Organizar a vida financeira e fazer o dinheiro sobrar, você tendo dívidas, se você está no vermelho agora, é possível você fazer com um mês. Mas você precisa de assumir o papel principal ali. Então não tem mágica. Infelizmente, a notícia que eu tenho para dar não é mágica. O primeiro passo que você precisa de dar é aquele que eu falei lá atrás, da base, né? Você precisa de entrar na base da sua vida financeira, como que está o fluxo do dinheiro que entra, o fluxo do dinheiro que sai, é porque estava no grupo errado, e enxergar ali por que ele não está sobrando. Esse é o primeiro passo. Se você não fez isso ainda, e assistiu a semana passada, está assistindo, acompanhando essa semana, isso é algo sério, né? É algo comportamental. Então, eu sinto dizer que não vai conseguir mudar a vida financeira se de fato você não entrar na sua vida e sentar, separa um fim de semana, umas 2 horas. Eu sei que a vida da gente é muito corrida, né? Com o que ela já tem, com o que ela já apresenta, mas a gente não pode ser corrido com a vida financeira. É por isso que muitas vezes a gente se endivida. Então, senta lá, separa esse tempo, coloca tudo na mesa e dá uma olhada para isso, tudo bem? Que a mágica começa a acontecer. Um outro aqui, bacana, deixa eu ver aqui, mas tem uma pergunta interessante aqui. É muito interessante, que é sobre a reserva de segurança. Tem uma consideração aqui que está me perguntando como é que faz, né? Qual que é o percentual para a reserva de segurança? A reserva de segurança é algo que vai precisar de tempo, né, para ser formada. Porque você imagina, você vai tirar um percentual da sua renda, e imagina que se hoje está apertada, você vai ter que primeiro desapertar um pouco, correr lá, dar uma olhada no que está acontecendo. Então, você vai separar uma parcela. E aquilo ali vai constituir um fundo. E esse fundo, quanto que você tem que ter? Gente, se você conseguir fazer um mês de reserva de segurança, uau! Você já saiu da situação de que não tem nenhuma reserva para um mês de reserva. Então, tem que dar o primeiro passo. O ideal é que ela chegue em 6 meses. Pensa comigo, 6 meses te dá conforto, né? Te dá tempo, dependendo do que acontecer na sua vida, você buscar soluções. Então, 6 meses é o ideal. Mas se você não tem nenhuma reserva ainda, você precisa dar o primeiro passo. Então, qualquer valor que você colocar lá é ideal, mas eu recomendo, e aí teria que fazer um planejamento financeiro, entrar ali, né, na sua vida, quanto que está realmente sobrando, depois que mexeu tudo, é isso que está sobrando? Então, beleza, vamos colocar lá. Mas será que é só isso mesmo? Será que não vale fazer um sacrifício maior, abrir mão de algumas coisas, pelo menos para constituir uma reserva inicial, que seja ali de 3 meses? Porque muitas vezes o que a gente quer, né? Nós vamos falar sobre prosperidade, né? Que é uma energia, um estado de espírito. A gente quer mudança, mas muitas vezes nós não queremos fazer alguns sacrifícios, abrir mão de algumas coisas, aí fica difícil, né? Então, realmente, para fazer a reserva, nós vamos ter que mudar alguns hábitos ali e escolher fazer essa reserva, né? Se posicionar ali como um objetivo, igual quando você foi fazer sua pós-graduação, quando você foi fazer, olha, tudo demanda tempo, né? A pós-graduação demorou no mínimo 12 meses, o curso superior no mínimo 5 meses. Para a gente aprender a ler, a falar, quanto tempo? E a gente quer muitas vezes fazer isso de uma hora para outra, por isso que não é mágica, né? E agora, entrando nesse tema de hoje que eu acho muito interessante, porque o que é a prosperidade? Antes de falar a mentalidade é um conjunto de pensamentos, né? Mas a prosperidade, ela é um estado de espírito, é um alinhamento da nossa forma de pensar, de sentir, de se comportar, de agir e reagir com as leis naturais do universo. É natural que a gente esteja em equilíbrio. O que não é natural é a gente não estar com esse alinhamento. Então, porque a gente desalinha, muitas vezes a prosperidade não vem.
para a nossa vida, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, ele é um estado de espírito, você cria a questão da magnetização, que você cria em torno de si, né? Você cria com essa forma, com esse pensamento, com essa forma de agir, de pensar, você cria uma ressonância em torno de si, e aí isso passa a atrair situações, pessoas, coisas, porque você está alinhada magneticamente com isso. Então, a prosperidade é uma escolha, né? E ela traz o grande segredo dela é que ela passa pelo comprometimento. Então, esse comprometimento que você tem com aquelas coisas que você determinou para você, né? Então, essas coisas que você determinou para você, e toda hora você determina e muitas vezes não cumpre, não consegue levar adiante, você está sempre colocando as mesmas metas, fazendo os mesmos compromissos com você e não consegue levar adiante, isso funciona muitas vezes como um repelente, né? Então, a prosperidade passa por um compromisso mesmo, assim como você teve quando você foi construir a sua vida de modo geral. Se você chegou na maturidade, você já construiu coisas pra caramba, né? Então, ela passa por toda essa construção, tudo bem? E existem 3 pilares, e esses 3 pilares são essenciais. Um deles é o material, que é o dinheiro, que é a abundância, mas não é o único. Aliás, o pilar central é esse estado de espírito, não é isso? E o segundo é um equilíbrio da sua saúde. Porque uma saúde em desequilíbrio também não fica alinhada com o fluxo da prosperidade. E a prosperidade não é só o material, é muito interessante, algumas pessoas têm o material, mas não têm a prosperidade. Por quê? Porque muitas vezes são pessoas muito insatisfeitas, né? Têm uma vida financeira estável, mas são pessoas infelizes, permanentemente insatisfeitas, muitas vezes adoecidas fisicamente. Então, essa tríade forma essa energia. E a boa notícia é que a gente pode, a qualquer momento na nossa vida, começar a criar esse fluxo. E a partir do momento que você começa a criar, porque é de dentro para fora, todo o externo começa a se alinhar. Tudo bem? E então é uma organização. Você faz uma organização para a prosperidade. Não é acaso, não é mágica, não é magia, é sorte e nem sorte. Apesar que o conceito de sorte é muito interessante, eu tenho o conceito que eu gosto muito desse conceito, ele não é meu, mas ele é tão profundo para mim que eu já transformei como sendo o meu conceito, que a sorte é o encontro da oportunidade com a preparação. Então a gente está preparado para quando aquela oportunidade vier, eu possa aproveitá-la. Porque quantas coisas não vêm na nossa vida e às vezes a gente não enxerga, né? Dependendo da sua preparação, você nem enxerga que aquilo é uma oportunidade. Porque exige um nível de consciência, né? Essa consciência, ela passa pelo mental e passa pelo coração. Então, a preparação é que traz essa sorte, que traz essas oportunidades. Por isso a gente precisa estar organizado para ela, para receber essa prosperidade. É muito interessante, eu queria até sugerir para vocês um livro incrível, e que eu não li ainda, mas eu vi ontem a entrevista com a Oprah, que é daquela atriz Viola Davis. E a Oprah foi para a Netflix, né? Ela vai lendo o livro da Viola e conversando numa entrevista. Que lindo aquela atriz. Não sei se, assim, uma mulher negra viveu a pobreza extrema, extrema mesmo, né? A própria Oprah fala, eu nasci em uma família pobre, mas eu não sabia o que era ser miserável. E olha que gigante essa atriz hoje. Ela nasceu na miséria. Então, a história de vida dela. Então, a sua história de vida, o momento que você se encontra hoje, é apenas um momento.
né? Apenas uma história. Você traça uma nova história, um novo caminho, no momento que você decidir e se alinhar, né, com os pensamentos, com os sentimentos, com os comportamentos, e para isso tem que ter um trabalho, né, uma disciplina, ali um trabalho consciente, intencional, né, é um esforço, né, uma das aulas que eu falei muito sobre a questão do esforço, consciente para a gente mudar e construir novos hábitos, porque a gente vai formando crenças e hábitos ao longo da vida mesmo, e muitas vezes eles estão desalinhados, né, então, a qualquer momento a gente pode alinhar, a qualquer momento, em qualquer idade. Por isso que tantas pessoas, existem tantos casos de pessoas que aos 70 anos ficaram milionárias, né? Nós não estamos falando só de dinheiro, mas desse alinhamento, né? E aí eu queria falar, eu dividi aqui em duas colunas sobre o que afasta e o que atrai a prosperidade. É muito interessante a gente pensar sobre o que afasta. Então, é uma falta de propósito. Muitas vezes é uma felicidade que você não sente aquele preenchimento de alma, né? Passa a vida e muitas vezes a gente tem que começar assim. Eu profissionalmente tive que começar assim, né? Comecei a trabalhar muito cedo. Você começa desenvolvendo uma atividade que você não queria, porque você precisava, né? Mas você passar a vida inteira fazendo isso insatisfeito, né? A própria, se você hoje não tem como mudar de atividade profissional, se hoje o que você faz não te satisfaz mais, mas a própria postura da falta de gratidão, até você fazer essa modificação, ela tem que ser eliminada. Porque essa insatisfação frequente repele completamente esse equilíbrio, essa abundância, né? Ser efeito e não causa. A gente tem falado muito sobre isso, né? Que as dívidas são efeito, né? E Ana Regina? E Claudinha? Então, as dívidas, boa noite, as dívidas são o efeito, não são a causa. Então, você é causa ou efeito na sua vida? Né? Causa ou consequência? Porque eu acho que a pessoa, quando ela escolhe ser causa, ela escolhe não reagir aos acontecimentos, e sim agir, e sim posicionar perante os acontecimentos da vida. Imagina se você hoje, né, estando na maturidade, essa bênção de sabedoria que a gente tem, né, um conjunto, mas muitas vezes a gente não aplica algumas coisas na nossa vida. A gente tem, ela está aqui, né? E com a vida toda bagunçada. E a gente sendo efeito de tudo aí sendo levado. Então é ser mais causa e menos efeito. Não saber se organizar e não ter metas, né? Se organizar de modo geral, não ter planejamento, entra ano e sai ano. Qual que é a sua meta do ano? Qual que é o próximo passo? Porque meta é aquela história, vamos conquistar, né? Não pode ser só um número, não pode ser só algo que você escreveu, né? Tem que ser algo que realmente você vai buscar para te mover, né? Motivação vem disso, né? É o motivo que te leva a agir, né? Então, olha que meta linda que você pode ter agora, a partir de agora, que é organizar a sua vida financeira, começar um ano completamente diferente, para poder fazer o dinheiro sobrar, porque fazer o dinheiro sobrar é consequência dessa organização, né? E o vazio da alma preenchido com compras e vícios também afasta a prosperidade. Aquele vazio que não vai ser preenchido com mais uma compra, que não vai ser preenchido com mais um vício. Né? Todos nós temos algum tipo de vício, mas a gente tem que, né, buscar ter consciência nisso aí e trabalhar isso, né? O que está faltando? Então, é o estado de presença. É saber que esse é um trabalho de uma vida, mas que isso é importante para a prosperidade. Né? Muitas vezes é porque que entra ano e sai ano, eu estou sempre apertada, sempre devendo, a minha vida não anda para frente. E aí você se afoga, né? Busca as mesmas soluções. Né? Crenças negativas em relação ao dinheiro, né? É muito interessante aquela história do dinheirinho. Já viu aquelas pessoas que gostam de falar assim, é o dinheirinho, eu vou fazer mais um dinheirinho, vai entrar. E às vezes a pessoa fica até confortável de falar isso. É o dinheirinho, suadinho. Então ele vai ser pouquinho mesmo, vai ser suadinho, vai custar chegar. Quando chegar ele vai embora rápido. Então cuidar dessa forma como a gente expressa, inclusive, né? Porque a gente expressa o que está aqui, né? O que está aqui. Então, aquelas crenças de menos-valia, de que você não merece, coisas, gente, que não... São crenças que você herdou, inclusive, que vieram até crenças sociais, crenças, às vezes, nós falamos sobre isso, né? Daquele ambiente que te cerca ali e você vai repetindo sem prestar atenção.
né, de merecimento, que você não merece, né? A gente tem isso de uma forma inconsciente. Se você ganhar mais ali, as pessoas vão invejar, e aí você fica presa. E Regiane, boa noite. Eliane, boa noite. Ana Regina, boa noite. Então você fica presa nesse pensamento pequeno, né? Escondido, né? Parece que o seu sucesso não é merecido. Essa é uma crença que a gente tem que olhar para ela, né? Depois eu vou sugerir um livro para vocês, além do Viola Davis, que eu também vou ler, depois vou contar para vocês. E Eliane, vamos mudar isso aí. Esse livro aqui, ó. Conexão Prosperidade, do Bruno Gimenez. Muito legal. Porque nós estamos falando aqui, gente, na metafísica, daquilo que vai além do físico, né? Da prosperidade, dessa energia. Lamentação. O hábito de lamentar, eu sei que isso é um hábito, e às vezes a gente cresce com pessoas que reclamam muito, que lamentam muito, e a gente pega isso, né? Eu mesmo venho de uma família assim, meu pai reclamava muito, né? E quando esse é um hábito que eu estou sempre com ele ali, olhando para ele, porque é forte, né? Então você tem que estar cuidando, é igual quem foi ex-fumante ou ex-alcoólatra, você tem que estar olhando e vigiando, né? O vigiar que a Bíblia coloca, né? Mas a lamentação, a reclamação é um clamar por. Então quem reclama muito pede mais daquilo que você está reclamando. Pensem sobre isso. Então a lamentação é um repelente de prosperidade. Gente, não gostar de pagar as contas. Eu vejo que às vezes tem pessoas assim que não gostam, principalmente pessoas que te ajudam, né? Eu fico muito emocionada porque eu tenho um prazer gigante assim de reconhecer as pessoas que me ajudam, assim, eu lembro que quando veio essa lei aí para as domésticas que tinham que dar fundo de garantia, 13º, férias, eu já dava isso, desde que eu me entendo por gente, porque para mim era muito óbvio, eu dava bônus, eu sempre trabalhei com bônus, eu sempre dei bônus, eu sinto um prazer assim gigante de reconhecer e quero muito que as pessoas estejam do meu lado crescendo, e é isso que eu queria trazer, esse pensamento. Não estou falando isso para me gabar, não, porque a gente fala daquilo que é fraco, mas fala daquilo que é forte também. E uma das grandes forças para a prosperidade é isso, é você ser capaz de genuinamente reconhecer aquelas pessoas que te cercam, que te ajudam, seja a sua diarista, seja a sua empregada, seja, enfim, as pessoas que estão do seu lado de alguma forma, a sua assistente, e sejam quando a pagar as contas mesmo, né? Quando as despesas que você colocou na sua vida, se toda vez que você tem que pagar, você reclama, isso é muito pesado. Porque foi você que trouxe aquelas despesas, foi você que construiu aquele padrão. Então, por trás disso, tem uma reclamação mais profunda, que é aquela vida que você criou. As despesas refletem quem somos. As nossas compras, as nossas decisões, as nossas escolhas reflete como estamos, né? Então, por isso que quando você está reclamando muito, é a hora, principalmente, de você parar e olhar para isso aí. O que precisa de sair? Está na hora de dar uma faxina. Mas ter isso como hábito é ter um repelente de prosperidade. E gastar antes de ganhar. Você fere uma lei do universo. Você está gastando uma coisa que você não materializou antes. E isso vem naquele hábito do parcelamento. Sabe as parcelinhas? Que tudo a gente tem hábito de parcelar? A gente não, porque eu não tenho. Mas hábito de parcelar, tudo você parcela, mesmo você tendo o dinheiro ali, você parcela. Pensa sobre isso. Seja a parcela através do cartão de crédito, e aquilo ali, muitas vezes, nós já falamos sobre isso ontem, sobre o ciclo de endividamento. Aquilo ali é que é o início de quase tudo, porque principalmente se você não tem o hábito de organizar suas finanças, de ter aquilo ali num fluxo, que não é complexo, eu ensino isso no meu curso, é simples, e eu ensino para maturidade, é libertador. Se você não tem isso e tem o hábito de parcelar, você imagina, soma as duas coisas, o efeito é o endividamento. O efeito é o endividamento, é a perda, né, do controle. Então, eu vou te dar já um exercício que vai ficar poderoso aqui. Pega o seu cartão de crédito, abre a sua fatura,
Faz assim, ó. Você vai pegar lá e faz. Deixa eu aqui. Faz assim. Faz uma. Faz a mão mesmo, não precisa ser planilha se você não tem facilidade. Você vai pegar aqui, ó. Nós estamos em outubro, né? Outubro, novembro, dezembro, e vai fazendo. Não, esquece outubro, que faltou uma coluna aqui. Aí você vai colocar aqui, por exemplo, tá? Lojas americanas, tá? Você fez uma compra, ok? Aí você sabe que que ela está parcelada, ó, 290, e ela está parcelada em 4 vezes. Então você vai colocar 290, uma de 4, duas de 4, 3 de 4, tá? Você coloca entre parênteses e faz esse fluxo do seu cartão. Pega o seu cartão, não deixa de fazer isso. Depois, você vai fazer isso também com as suas dívidas. Aí você vai ver como que isso está projetado em termos materiais para frente. Mas, ao mesmo tempo, o que isso traz para você? Essa prisão que você está criando. Não estou dizendo que você não pode comprar as coisas que você comprou de forma alguma. A vida é para ser vivida, gente, pelo amor de Deus, né? Dinheiro é para servir a gente. É veículo para a gente fazer tudo que a gente quer na vida. Mas acredite em mim, ficar devendo não é a melhor situação, porque você está pegando 50% daquele dinheiro ali e está trabalhando para dar para banco. Vamos fazer isso com o seu dinheiro, né? Pegar esses 50% e guardar. Então, quando você começa a gastar antes do que você ganha, né? E muito impensadamente, porque o cartão de crédito às vezes leva isso, né? Você cria um desequilíbrio. É uma mentalidade que é importante ser corrigida se você quer trazer mais abundância, se você quer também dar esse primeiro passo na organização financeira. E aí, essa ferramenta que eu fiz ali, faz no seu caderno, pega um caderno e faz lá, se não sabe, no Excel, não precisa. Porque para você ter o que vai vencer da agora para frente. Tá? E o que atrai, então, a prosperidade? A gente ter metas e tempo para metas. Mas o tempo não é o tempo, porque a meta implica que você tem que colocar um tempo, né? É um dos pré-requisitos para a meta. Mas não é isso, é tempo para que as coisas aconteçam. Porque a gente tem uma briga com o tempo. O endividamento, o aperto, tá no vermelho, muitas vezes o adoecimento que traz isso tudo, levou tempo para poder ser construído. Foi construído, tijolo por tijolo. Você vai precisar de tempo para refazer. Mas confie em mim, que vai ser um tempo que você vai se libertar como mulher, tá cheio de mulher aqui, não sei se tem algum nome, acho que são mulheres, como mulheres poderosas, né? Que fazem coisas assim, incríveis, assim, gerenciam todo um sistema de pratinhos aí, tem hora que a gente sabe nem como é que dá conta, né? Então isso é um detalhe. No momento que você dominar isso, você vai sentir o seu poder de volta. Pode confiar em mim. Eu vivi isso. Mas tem que saber que tem um tempo para isso. Isso não é mágico. Não existe fórmula mágica, quem dera. Mas, né? Tocasse assim e resolvesse. O dinheiro é uma energia de possibilidades. Então, aqui a gente precisa trabalhar para entender que ele é uma energia de possibilidades. Você pode... Eu dei o exemplo da viola aqui, e tantas, né? Tem uma outra atriz que eu estou tentando lembrar o nome dela, que foi a criadora de produtos para alisamento, né? Esqueci o nome. O filme é lindo, é uma série, na verdade, são 6 episódios, que veio da pobreza mesmo. Pobreza que com certeza nenhum de nós aqui vivemos, né? Não sei se vivemos, mas não vivemos atualmente, né? Então, esse universo de possibilidades, primeiro, está aqui.
né? A gente materializa aquilo que está aqui primeiro. Então, enxergar essa energia de possibilidades e acreditar nela, né? Porque às vezes a gente está tanto tempo, né, correndo atrás para poder sair do vermelho, para dar conta, para, né, enfim, para nos encontrar até naquela vida, naquela confusão ali, que a gente esquece disso. A gente, na verdade, esquece não, a gente desconecta mesmo, né? A desconexão, gente, eu vou ter que só ligar a minha bateria aqui. Peraí, só um segundo. Esse pode. Só um segundo. Me perdoem, essa desconexão, ela ocorre por causa do comportamento. Às vezes não é uma desconexão consciente, né? Você começa a se comportar de uma forma a correr atrás das coisas, né? A pagar tudo parcelado, a não saber quanto que gasta, quanto que ganha. Você desconecta completamente com esse universo de possibilidades, né? Nem enxerga que ele existe, né? Naquele guia 58 maneiras de fazer uma renda extra, ali tem possibilidades incríveis, assim. Viver no azul, gente, isso traz prosperidade, é uma lei, a lei da economia, né? A gente tem que tirar essa coisa do endividamento, de viver no vermelho, isso prende vocês, funciona como uma âncora, a sua vida não anda, de modo geral, né? Então, isso é algo que precisa de ser corrigido, precisa de tempo. Você não vai quitar suas dívidas de uma hora para outra. Você vai precisar de um passo a passo, vai precisar de um método. Mas você pode já, a partir desse momento, fazer o dinheiro sobrar para mês que vem. Você pode entrar na sua vida e utilizar as estratégias ali, estratégias que eu estou dando. Semana que vem eu vou entrar um pouco mais a fundo e já de imediato fazer ele sobrar, porque para poder quitar a dívida, né, nós temos que primeiro organizar. Inclusive as próprias dívidas você pode reduzi-las pela metade às vezes. Existem muitas estratégias aí para serem feitas, ok? Então, viver no azul é uma condição, né? E é a lei da economia, né? A economia é um estado de presença, é um comportamento, né? Não tem a ver com ser mesquinho, miserável, que, aliás, ser miserável, ser mesquinho é um repelente de prosperidade, né? Tem a ver com você valorizar o seu dinheiro, né? Hoje, por exemplo, eu fui comprar um adaptador e aí eu fui onde eu moro aqui, falei, pô, vou pagar caro. Aí na mesma hora na loja entrei na internet, no Mercado Livre, puf, olhei a marca que eu estava buscando, eu estava comprando muito mais barato do que no Mercado Livre, porque ali tem muito paralelo, né? Mas a original era cara, era 30% a mais. Comprei. Mas via de regra, às vezes o oposto é melhor você comprar pela internet. Você saber, por exemplo, aquelas marcas de roupa que você gosta, né, que a gente tem uma preferência, que cai melhor, enfim. Saber a época que está em liquidação, saber a época que, inclusive, fazer amizade com as vendedoras, né? Você tem marcas, por exemplo, você pega marcas de roupa que você vende depois, né? Então você tem milhares de alternativas que você pode continuar tendo as suas coisas do jeito até muito mais, mas de uma forma mais inteligente, com um estado de presença ali, fazendo escolhas, é o estado da economia mesmo. É dar mais valor ao seu dinheiro, porque às vezes a gente não dá valor, né? Você vai gastando, gastando, gastando. Tipo, sobrevivendo ao tanto de coisa que a gente vai colocando na nossa vida. Outra coisa que atrai a prosperidade é a questão da postura que a gente tem com as coisas que a gente viveu. Uma delas é esse estado de estar devendo, né? Como viver no azul. Eliane, fica comigo. Esse é um processo, tá? Fica comigo. Mas viver no azul tem que ser a meta. E com certeza você consegue. Mas o viver no azul a gente tem que fazer escolhas, né? Começa com fazer escolhas.
Então, uma dica que eu já te dei, né, a do cartão, a olhar para aquele seu custo fixo, e se realmente a renda tá reduzida, pensar na questão da entrada da renda, né? E fica comigo porque é um processo, tem mais coisas para vir. Analisar, aprender e desapegar. Porque o que acontece? Às vezes, igual a questão do endividamento, né? Você fica ali vivendo aquele problema, ou vivendo, às vezes você se endividou porque aconteceu alguma coisa, você avalizou alguém, né? Ou você foi mandado embora, ou, enfim, qualquer acontecimento na sua vida, porque não tem a ver, às vezes, só com dinheiro. Analisa aquilo ali, né? Você não agiu de forma adequada, analisa, aprende e desapega, sabe? Desapega, deixa aí. Porque ficar preso naquilo ali, naquele problema, no que já aconteceu, no que já passou, igual hoje a sua vida, você tem que olhar para o que você vai fazer. Se você vai uma única vez, isso eu ensino no meu método, você vai lá na sua vida e olhar o tamanho do problema. Você precisa de fazer isso. Né? Na hora que você vai fazer o inventário, a ferramenta inventário, e construir o seu mapa. Depois acabou. Aí é dali para frente, é linha do tempo. É o que eu vou fazer para amenizar o que já está ali e o que eu vou fazer para criar novas causas, porque o efeito que está ali, o efeito, aquilo é um efeito, aquela bagunça. Eu preciso mudar ele. Como que eu faço para ele não se repetir? Eu crio causas de efeitos melhores. Isso é muito forte, hein? Então, são duas coisas. Primeiro é limpar a bagunça. Depois é construir uma organização. Então, eu primeiro começo, eu primeiro vou lá e olho o tamanho da bagunça, dou uma faxinada, faço o reconhecimento de área, faço o inventário. E depois disso, eu reconheço o problema e eu entendo, porque eu fiz isso muitos anos, que às vezes a gente está na vida tão louca que só de pensar em olhar para o tamanho do problema, aquilo a gente evita. Primeiro porque a gente muitas vezes acha que não vai dar conta, né? Já funcionou assim, mesmo doendo até agora, então para que eu vou entrar nisso? E segundo, porque muitas vezes a gente não quer mesmo olhar, né? Tipo, vou continuar fazendo do jeito que eu estou fazendo, é mais fácil. Mesmo que o jeito que eu esteja fazendo está difícil demais. Mas eu prefiro ficar mais difícil do que ter aquele esforço ali de 2 meses, 3 meses, 4 meses. É igual fazer uma cirurgia. Vamos imaginar uma cirurgia de sinusite. A minha filha vai fazer, por isso que eu estou falando. Ela vai fazer em dezembro aquele desvio de septo, né? E o desvio de septo, o nariz está torto, está respirando mal, respira mal. Aí, como você respira mal, o que acontece? Está fechado, você tem muita sinusite, você tem muita rinite, medicamento quase não ajuda, enfim, aquelas coisas que vocês devem viver aí também em casa. Então tem que fazer o desvio de septo, tem que corrigir. Mas às vezes a cirurgia não vai ser muito legal, né? Hoje ainda é melhorzinha, mas não é, a recuperação é ruim. Aí a gente fica adiando. Então, imagina, você vai lá, faz a cirurgia, aquele desgaste, faz exame, faz risco cirúrgico, depois corre risco, né? Vai para o hospital, toma anestesia, aí depois vem a recuperação, mas você vive aquilo ali um mês. Depois você fica livre do problema, gente. Né? Imagina o quanto você não gastou de remédio, de medicamento, de qualidade de vida, de respirar, de pensar, porque até para pensar a gente tem que respirar melhor, né? Uma das técnicas que eu ensino é a respiração diafragmática no meu curso. Então, assim, precisa de ir lá e resolver, é mais fácil resolver. Dá aquela dor ali, mas resolve. É a mesma coisa na nossa vida financeira, tem que entrar e resolver. E não pode ser uma metodologia de pós-graduação, não, é mão na massa. Tem que ser cirúrgico ali para que você, primeiro, resolva o que vai criar causas de efeitos melhores, ou seja, construir uma organização em cima daquele seu pilar estrutural ali, que você pare de gastar mais do que você está ganhando. Para isso, tem uma forma de fazer que não seja ficar só gastando para pagar a conta, porque também um dos erros é a gente sair cortando aquilo que a gente gosta, né?
Adianta sair cortando aquilo que você gosta e ter uma vida triste? Não é assim que funciona. Mesmo se estiver devendo, você tem que fazer as coisas que você gosta. Só que vai ter uma autorregulagem ali, né? Porque esse é o momento que precisa dessa ação. Depois você vai aliviando para fazer mais coisas que você gosta de uma forma inteligente, né? Então, organizar suas finanças é base para a prosperidade. É base. Então, se não organiza, a vida não vai para frente. Outra coisa é fazer mais do que se espera, né? Eu falo muito isso. É muito interessante as pessoas na minha vida, assim. Quem sempre faz mais do que se espera, oferece mais, né? Não só para a empresa, mas em relação a tudo, né? Parece que a coisa flui para essa pessoa, né? Vocês já viram ali? Nossa, eu tenho histórias. Eu tenho a história da minha assistente, que trabalhou comigo 20 anos. Hoje a Márcia Amada. Hoje é uma grande pastora de evangélica, e, enfim. Começou assim, quanta abundância a gente conseguiu fazer junto, porque ela sempre fez muito mais do que precisava. Construiu a casa dela vendendo brigadeiro nas horas depois que saía do trabalho. Então, assim, sempre fazer mais, doar mais, porque aí o universo reconhece isso, né? Do mesmo jeito que ele reconhece aquilo que você reclama o tempo todo e te oferece mais daquilo, né? Porque você só fala daquilo, a gente tem muito hábito de falar daquilo que a gente não quer, né? Essa é uma outra coisa boa para colocar aqui, para evitar. Né? A gente tem o hábito de falar do que nós não gostamos, do que nós não queremos. Isso é uma tendência, né? Muito reforçada pela mídia. Né? Então, a gente é um trabalho diário, gente, diário. Eu faço isso comigo diariamente, porque eu vim de uma família de pessoas que reclamavam muito, muito. Então, assim, e eu sou da área comercial, né? Imagina. A gente trabalha com mentalidade o tempo todo. Então, para mudar isso na minha vida, é um trabalho diário. Diário. Eu tenho técnicas que eu utilizo comigo, em que eu boto, quando eu estou muito reclamando. Então, uma dica para vocês aí, o elásticozinho no pulso, e eu puxo, porque quando dói, o cérebro entende, eu paro. Porque tem épocas que às vezes me vem, assim, às vezes aquela semana, eu falo, estou precisando. E a outra coisa é a gratidão, né? Que anda junto aqui. Ter um diário de gratidão. Eu tenho no meu diário de bordo do meu pulso, eu coloco uma parte para isso. Mas gratidão não é só obrigado, é um sentimento mais profundo. É um sentimento verdadeiro de reconhecer aquilo que a gente já tem. Porque, por pior que seja a sua vida agora, em termos de organização, você é muito abundante. Tem um pessoal que eu gosto muito de dar cartões de Natal deles. Eu não sei se vocês já viram, que é os pintores de boca e pé. Não sei se vocês já viram. E são deficientes, né, que pintam quadros lindos, lindos. Depois eles vendem, eles não pedem dinheiro, eles vendem os cartões e vendem também os calendários. O meu calendário deles não está aqui, tá? É lindo, gente. Pinta com a boca, com o pé. Então, esse estado de gratidão, né, começar a cultivar isso, porque às vezes quando a gente está ali no piloto, no problema, é muito natural a gente começar a ver só o problema e a reclamar só do problema. Então, esse é um exercício que a gente pode começar agora, né? Agradecer 10 coisas por dia. Quando faltar coisa, começa a agradecer cada pedaço do seu corpo. Porque perde um pedacinho do seu dedinho, você vê como é que vai fazer falta. Às vezes um espinho, né, que entra na sola do pé, mínimo. Quanto que aquilo incomoda a gente? Então, tá aí uma boa estratégia para a coisa começar a mudar. E tempo e prioridades. Uma boa forma de se trazer também abundância é isso. Porque a gente viver a vida sem uma agenda, sem uma organização, eu gosto de falar assim, que a disciplina, ela não aprisiona, ela liberta. As pessoas que fazem mais coisas que eu conheço, já considerando as mulheres, que as mulheres fazem muitas coisas, né? Naturalmente fazem muitas coisas.
mas que fazem muitas coisas assim. Sabe aquela história assim, todo ano eu coloco aquela meta de ir para academia e chega no final do ano eu não vou? Todo ano eu coloco esse objetivo aqui de respirar melhor e não consigo fazer? Sabe aquela história é, é, que vai, que você não consegue concretizar algumas coisas? Essa porque está faltando disciplina. E o que é ser disciplina? Discípulo de si mesmo. Discípulo do que você colocou para você. Né? Se submeter ao que você já enxergou que é bom. Então escolhe uma coisa, por exemplo, organizar suas finanças agora. E a outra tem que ser saúde. Falo muito sobre isso, cuidar de você, porque muitas vezes você não está tendo energia para fazer as coisas, né? E principalmente se você está na maturidade, às vezes a menopausa. Então, cuidar de você, olhar para você, né? Olhar inclusive para esses hormônios, para como que anda esse equilíbrio físico aí, porque isso afeta a gente. Não é só força de vontade. Não é só força de vontade. Muitas vezes falta energia mesmo, né? A própria alimentação, para poder você lidar com essas demandas e com esse período em que você quer trazer um novo comportamento, um novo fazer. Tem que ter uma energia, né? Então, essas duas colunas eu resolvi trazer porque esse tema de mentalidade, ele é um nível de consciência muito elevado. Assim, é importante a gente subir um pouquinho para sair dessa história da mágica, né? De que alguém vai me dar uma dica e aí a partir de amanhã ou a partir do mês que vem, o meu dinheiro vai sobrar. Não é assim, eu não sou essa pessoa. Não funciona. É um processo. Existem etapas. E nesse processo tem você como ser humano. Né? Como você está se sentindo, o que você está dando conta. São dois pilares. Por isso que só planilha não resolve. Se fosse assim, nossa, a internet é o que mais tem. Todo economista era organizado. Economista, todo contador, vamos falar assim, né? Que faz balanço financeiramente. Isso não é verdade. Então, é um processo, e esse processo vai precisar da sua ação, das suas escolhas, né? Assim como a Viola escolheu, né, uma vida diferente. Ela tem um discurso lindo que ela fala de um Grammy que ela ganhou, que ela fala, eu não tive a vida a vida que eu tenho hoje, eu não pude ver com os meus olhos. Eu não pude tocar com as minhas mãos. Eu tinha que estar aqui no meu coração. E é essa mensagem que eu quero deixar para você hoje. É que a vida organizada, né, uma vida diferente do que foi agora, não interessa como está agora, depende de você. E começa aqui e aqui. Né? Mas depois vai para as mãos. Tem que colocar a mão na massa. E aí tem essas 9 chaves, amanhã a gente vai ter uma que é poderosa, sobre os talentos, é incrível, né? Porque nós vamos usar os seus talentos, aquilo que você, o que é talento? Talento é um jeito natural de pensar, sentir, se comportar. Amanhã nós vamos falar, não vou antecipar muito a aula. E você pode se transformar num ponto forte. E contrariando o que a gente aprende normalmente, quando você não é muito bom numa coisa, vai lá e faz um curso para desenvolver e ficar na média. Não. Você vai usar aquele seu jeito campeão, que você nem acha que é, que você faz tão fácil, para poder entrar na sua vida e dar ordem. Organizar suas finanças. E aí a coisa vai fluir melhor. Esse é um dos pilares também do meu método.